Olá, primeiros anos! Mais uma semana começando e diga-se de passagem, uma semana muito especial, porque é a semana de início do quarto bimestre, último bimestre do nosso ano. Já sinto o cheirinho de segundo ano no ar e para nós começarmos os nossos conteúdos do quarto bimestre, eu quero que vocês peguem aí a apostila nova de vocês, a apostila 4. Então, olha aqui, ó, que é essa daqui. Você vai abrir lá no bloco de ciências, que é o terceiro livro da nossa apostila. Então vem língua portuguesa, matemática e o terceiro é ciências, para nós começarmos as nossas atividades. Vamos lá? Na primeira página, então, do nosso livro de ciências, nós vemos os conteúdos que serão estudados ao longo deste bimestre. Bom, coloque os olhos aí na sua primeira página e nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo que nós vamos aprender durante o quarto bimestre. Vamos lá? Do que as coisas são feitas. Olhe quantas coisas existem ao seu redor. Cada uma delas tem um nome e uma história. Mas você sabe de onde vêm as coisas e do que elas são feitas? É sobre isso que nós vamos conversar. Cada coisa que está ao nosso redor, cada objeto é feito de um material diferente. E ao longo desse bimestre, pessoal, nós vamos aprender os nomes dos materiais que nós fabricamos alguns objetos. Bom, para a gente começar então a aula de hoje, eu quero que vocês coloquem a apostila de vocês lá na página 5, que é essa aqui, onde nós vamos falar sobre alguns objetos e alguns materiais. Vamos lá? Eu já estou com a minha página 5, então, projetada para vocês. E aí, no início da página 5, nós lemos o seguinte. Olha ao seu redor e fale o nome das coisas que você vê. Cada uma dessas coisas é um objeto em nosso dia a dia. Nós usamos muitos objetos. Atenção, então, para o que eu vou falar para vocês agora. Peguem aí a sua régua e a sua borracha e observe-as. Passe a mão, cheire-a e tente dobrar com cuidado cada um desses objetos. Bom, pessoal, vocês conseguiram perceber algumas diferenças entre a régua e a borracha? Sim! Pois é, essas diferenças, elas existem porque esses objetos, eles são feitos de materiais diferentes. Bom, coloquem os seus olhinhos aí sobre o seu livro novamente e nós vamos acompanhar a leitura que a professora vai fazer. Bem aqui, ó. Existem uma grande variedade de materiais. Agora, nós vamos ver o nome de alguns desses materiais e vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? Acompanhem comigo alguns tipos de materiais que nós conhecemos. O plástico, o vidro, a madeira, o papel, a borracha, o metal, o tecido e a argila. Essa colher, por exemplo, ela foi feita de plástico. E essa tesoura, ela foi feita de dois tipos de material, do metal e do plástico também. Virando a página do seu livro para a página 6, na seção lápis na mão, nós temos alguns exercícios, os quais nós vamos fazer agora. Vejam aí o número 1. Você deverá ligar os brinquedos aos materiais de que eles são feitos. Nós temos 3 tipos de brinquedos e nós também temos aqui embaixo o nome de 3 materiais diferentes, que são a madeira, o metal e o plástico. Bom, você vai identificar cada um desses materiais, desses brinquedos, e vai ligar o nome do material ao brinquedo que foi feito com ele, combinado? Para executar o exercício número 2, vocês precisarão escutar uma história que é muito conhecida das crianças. Bom, fiquem bem atentos aí, que eu vou colocar a história para vocês e no final nós conversamos um pouquinho sobre ela, certo? Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que resolveram morar no bosque.
Lá eles encontraram o lugar ideal para construir um novo lar, pois ficava próximo do lago e não muito longe da cidade. Entretanto, eles não concordavam em como devia ser a casa. O mais velho queria uma moradia segura, feita de pedras, mas os outros dois achavam que seria cansativo construí-la, já que elas são bem pesadas. O porquinho do meio preferia uma casa de madeira, porque ia ficar mais bonita. Já o mais novo, que era o mais preguiçoso, acreditava que seria mais fácil e rápido fazer uma de palha. Assim, cada um resolveu construir sua própria casa. Mas perto dali morava um lobo. E quando ele descobriu quem eram seus vizinhos, decidiu fazer uma visita. Ao chegar à casa de palha, ele gritou: "Deixe-me entrar!" O porquinho respondeu: "Não, senhor lobo, não sou assim tão bobo." Então a fera encheu os pulmões, soprou e derrubou a casinha. Por sorte, o porquinho conseguiu correr e chegar à casa do irmão. O lobo disparou atrás dele. Enquanto batia na porta da casa de madeira, disse: "Porquinhos, abram a porta!" Eles responderam: "Nada disso! Podemos não ser tão espertos, mas não somos bobos, não!" O lobo então soprou com força e em pouco tempo a moradia estava no chão. Os porquinhos saíram pela janela e correram até a casa do irmão mais velho. Mas desta vez a casa era de pedra e o lobo não conseguiu derrubá-la. Então decidiu entrar pela chaminé. Enquanto subia no telhado, os porquinhos colocaram um caldeirão com água quente debaixo dela. O lobo alcançou a chaminé e, saltando para dentro, gritou: "Lá vou eu! Um grande banquete me espera!" Mas o que ele conseguiu foi um banho de água fervendo. Ele sentiu uma dor tão forte que subiu de volta pela chaminé como um foguete e nunca mais os porquinhos tiveram notícias dele. Mas aprenderam a lição, pois por causa da preguiça quase foram devorados. Depois daquele dia, passaram a morar com o irmão mais velho e ajudar em todas as tarefas, vivendo juntos e felizes. Moral da história: é preciso sempre evitar a preguiça. Bom, crianças, viram aí que confusão se meteram os três porquinhos? Se não fosse o irmão mais velho com sua construção de tijolos, eles não teriam conseguido escapar das garras do lobo mau. Depois de ouvir essa história, então, e essa história, pessoal, vai estar disponível nesse QR Code que tem aqui, ó, na página 6 para vocês. Então, se vocês quiserem assistir novamente, abram o QR Code aí e assistam, combinado? Nós vamos responder agora a questão número 2, as letras A, B, C e D. Vamos lá? Aí na questão número 2 diz assim: você conhece a história dos três porquinhos? Bom, o professor vai contar e após ouvir, faça o que se pede. Nós já ouvimos a história e agora nós vamos fazer o que está pedindo. Letra A. Pinte os diferentes materiais que os três porquinhos usaram para construir suas casas. Ah, vocês devem pintar essa imagem toda, principalmente os três tipos de materiais utilizados pelos três porquinhos na construção de suas casas. O primeiro porquinho fez de palha, o segundo de madeira e o terceiro de tijolos. Vamos colorir? Virando a página, na página 7, a letra B, você deverá observar as imagens e escrever o nome de cada um desses materiais aqui, nestes espaços abaixo. Primeiro ano, eu quero muita atenção de vocês para o primeiro material. Bom, este primeiro material aqui, o nome que nós damos a esse objeto é o tijolo. Esse é o tijolo que nós usamos para construir as casas. Mas qual é o material usado para a fabricação do tijolo? Alguém sabe? Ah, eu quero então que você escreva aqui o nome do material que nós usamos para fazer o tijolo e não a palavra tijolo, combinado? Bom, o segundo material, que material é esse?
E esse último material, qual será? Vou dar um tempinho para vocês fazerem e vou projetar as respostas para que vocês verifiquem, ok? Conseguiram fazer? Acompanhem comigo então as respostas corretas. O nome do material usado para fazer o tijolo é a argila ou o barro, que é a mesma coisa. O segundo material utilizado para fazer a casa dos porquinhos foi a palha. E o terceiro material foi a madeira. Verifiquem se a escrita de vocês está correta. E no caso de não estar, apaguem e corrijam, combinado? Depois de escrever os nomes dos materiais, você deverá pegar os lápis de cor vermelho, azul e verde. Com o lápis vermelho, você vai circular o material que o primeiro porquinho usou para construir a sua casa. Qual foi o material do primeiro porquinho, hein, pessoal? Vamos circular aí de vermelho. Agora, com o lápis de cor azul, você vai circular o material que o segundo porquinho usou para construir a sua casa. E agora, com o lápis de cor verde, você vai circular o material que o terceiro porquinho usou para construir a sua casa. Vamos lá? Na letra C, você deverá escrever qual desses materiais é o mais indicado para construir uma casa resistente. Bom, pessoal, qual desses 3 materiais que nós devemos usar para se construir uma casa bem resistente? São os tijolos feitos de argila ou barro? São as palhas ou as madeiras? Qual desses 3 materiais? Escrevam aí nessa linha da letra C. Por último, então, na letra D, vocês deverão fazer um desenho do que aconteceu quando o lobo soprou a casa de cada um dos porquinhos. O que houve quando o lobo soprou a primeira casa? E o que houve quando ele soprou a segunda? E durante a perseguição da terceira casa, quando o lobo soprou bem forte, o que aconteceu? Bom, na aula de hoje, então, nós pudemos aprender sobre os diferentes tipos de materiais usados para construção, principalmente das casas, que foi a história dos 3 porquinhos que nós escutamos. Então, nós vimos que tem casas que podem ser construídas de palha, outras de madeira, mas se nós queremos uma casa resistente e forte o bastante contra vento, chuva, sopro de lobo, nós precisamos construí-la de argila e barro, que é o material usado para fazer tijolos. Certo, pessoal? Amanhã, então, nós voltamos com mais uma aula e muito aprendizado. Um beijo bem grande e até amanhã!